Olá, meus queridos alunos da turma 111, 112 e 113. Estamos iniciando mais um vídeo e você pode observar que na aula passada nós fizemos uma live Zoom sobre o início do capítulo 1 da apostila número 3, sobre demografia. E aí nós comentamos com vocês relacionado a conceitos, relacionado à demografia, o que é censo, quais são os fatores que vão ser estudados e delimitados relacionado ao censo. E na aula de hoje, nós vamos continuar esse estudo sobre conceitos demográficos, que está na página 3, 4, 5 e 6. E na aula passada foi a página 2 e 3. E estamos iniciando o mês de agosto, como já foi dito na live. E esse mês de agosto, ele cabe ao estudo relacionado aos aspectos humanos, ou demografia. E antes de iniciar a nossa aula, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Oremos? Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Esteja com os alunos da turma 111, 112 e 113. Que possamos entender o conteúdo que vai ser ministrado, ilumine a nossa mente e possamos ter a tua paz, o teu entendimento nesse momento. Também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Como eu disse para vocês, vamos estudar sobre a demografia da apostila número 3, do módulo número 1. Pegue uma caneta, um lápis, um marca-texto e vai grifando e vai marcando o assunto que nós vamos estudar com vocês nesse dia, ok? Terceiro bimestre, como já comentei, apostila número 3, né? E vamos lá. Bom, nós estamos da semana do dia 3 a 6 de agosto de 2020. Na última aula, nós tivemos a primeira parte, que foi na live Zoom. Então, você vai ver esse roteiro, as atividades, no vídeo que foi gravado na live de Zoom, toda segunda-feira. E lá nós tivemos a primeira parte do estudo, que foi o conceito de demografia e o que é censo. E na aula de hoje, na apostila número 3, do módulo número 1, vamos ver a página 3 até a página 6 sobre conceitos demográficos. Esse calendário já foi mostrado na última aula. Então, na última aula nós tivemos o primeiro, estudos demográficos da página 2 a 3. E nessa aula de hoje, através do YouTube, nós vamos estudar sobre os conceitos demográficos da página 3 a 6. Ao você observar, nós temos aqui, turma 111 e 112, que você pode observar, é a entrega das atividades da página 17 a 21, que vai ser no dia 26 de agosto, uma quarta-feira. E para a turma 113, a página 17 a 21, as páginas, irão ser entregues no dia 27, uma quinta-feira. Então, você já pode ir trabalhando com essas atividades e você vai me entregar, postar na plataforma eClass do dia 26 para a turma 111 e 112 e para a turma 113 no dia 27. Essa é a atividade diagnóstica do mês de agosto. E cada aula vamos apresentando. Eu já pintei, grifei em vermelho, que nós já estudamos a primeira parte do assunto relacionado a questões de estudos demográficos. Então, pegue a sua apostila, vamos grifando e vamos marcando, relacionado à página número 3 a 6, sobre conceitos demográficos. O que é esses conceitos que nós vamos estudar nesse dia?
Primeiro que nós vamos levantar ali é CH. Essa sigla significa crescimento horizontal. E aí você pode observar que crescimento horizontal nos diz o seguinte, que considera o processo migratório. O que é o processo migratório? É a entrada, é a saída de pessoas de uma determinada área. Por exemplo, processo migratório para o espaço brasileiro é a entrada de pessoas que vieram de outros países para o nosso país, como, por exemplo, portugueses, italianos, árabes, japoneses, ok? Agora, e também temos as pessoas que saem do Brasil e vão à procura de melhores condições de emprego, ou melhores condições de saúde, ou melhor estrutura. Então, saem do Brasil para os Estados Unidos, ou para o Canadá, ou para Portugal, ou para o Japão, ou para a Austrália. Então, isso nós chamamos de processo migratório. Então, esse crescimento horizontal, ele cabe a nível nacional, ou nível estadual, ou nível de município, ok? O próximo que você pode observar é o que significa CV. A sigla é crescimento vegetativo. Aí fala o seguinte, crescimento vegetativo, as pessoas vegetam, né? Então aí foi colocado um outro termo que é chamado CN, crescimento natural. Então se no vestibular você vê a sigla CV e CN, ele significa o quê? Crescimento vertical, tá? Então ali CV, crescimento vegetativo, que é a mesma coisa, só que alteraram esse significado para colocar o conceito chamado CN, crescimento natural. Agora uma pergunta para vocês. Por exemplo, como que um país pode crescer a nível humano? Repetindo a pergunta, como que um país pode crescer a nível humano ou crescer a nível populacional? A resposta está no quadro. Qual é? É a diferença entre CH, que é crescimento horizontal, com CV, que é o crescimento vegetativo. Tá? Então, essa diferença entre crescimento horizontal e crescimento vertical, nós colocamos como sendo o quê? O crescimento de uma determinada área populacional, ou município, ou estado, ou nível nacional. Então, esses são os dois elementos, os dois fatores que colocamos para ter o quê? O crescimento demográfico. É o resultado do quê? É a diferença entre o crescimento horizontal e o crescimento vertical numa determinada área, ok? Próximo, vamos ver essa aula só conceitos demográficos, tá? Já vimos dois conceitos. Próximo conceito é taxa de natalidade. A taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem numa determinado período, né? E corresponde então a essa relação de nascimento do local. E aí eu coloquei lá porcentagem de 100, como você pode observar que é a porcentagem de 100, isso aqui é para os países chamados ricos. E para os países pobres é porcentagem de 1000. Então essa configuração é uma configuração colocada pela própria ONU, através da Organização Mundial da Saúde, estabelecendo que a porcentagem de 100 é referente a países ricos e a porcentagem de 1000 para países pobres. Agora você vai perguntar, professor, mas nós que somos do Brasil e somos de países emergentes, ainda temos áreas no Brasil que está nesse aqui, ó, porcentagem de 1000. E tem áreas no Brasil que tem porcentagem de 100, devido à diminuição do planejamento familiar. Outra que nós podemos observar, outro conceito, população absoluta. População absoluta é a população total de um país, Brasil, ou área geográfica. Quando falo área geográfica, estou falando o espaço nacional do Brasil, ou estou falando, por exemplo, no espaço estadual, estado do Paraná, ou estou falando em uma área geográfica, o município de Curitiba. Então, população absoluta é a população total de uma determinada área geográfica.
podendo ser país, podendo ser estado ou podendo ser município. E dado obtido a partir do que? Do recenseamento. E esse recenseamento ele é voltado exclusivamente através do censo, conforme nós estudamos na aula anterior. Esse censo que é realizado, que é controlado pelo Brasil através do IBGE, Instituto Brasileiro Geográfico e Estatística. Ele que vai observar a cada período zero, como nós vimos na aula passada, relacionado a esse estudo. Então ele vai propor o número de pessoas de uma determinada localidade. Agora, na página número 3 que eu estou, você vai ver alguns fatores, né, que vão ter esse processo de redução relacionado à formação populacional, né, o aumento dessa taxa de natalidade. E o processo de redução de natalidade mundial começou pelos países ricos e tem muitas explicações, né? E aos poucos nós, o Brasil, estamos adentrando nessa configuração de fatores de redução. E nós podemos colocar o primeiro, diz aqui, ó, primeiro, processo de urbanização. Isso tudo nós podemos observar lá na página número 3, lá na segunda coluna. E você vê o seguinte, aos poucos foi se perdendo a ideia de que era necessário ter filhos em grande quantidade para ajudar nos trabalhos domésticos. Muitas vezes, então, algum tempo atrás, se você observar a sua árvore genealógica, você pode observar que os seus antepassados tinham muitos filhos, e cada vez mais que tivesse mais filhos homens, seria muito bom, porque esses homens seriam voltados para o trabalho econômico na agricultura ou na pecuária. E as mulheres, elas ajudavam as suas mães, né, na sua própria casa, com atividade doméstica, com atividade de cuidar dos irmãos menores, cuidar dos afazeres da própria casa. Mas, como nós lemos ali, o processo de redução da natalidade mundial começou pelos países ricos, porque a população sai da zona rural e vai para a zona urbana. E na zona urbana você não vai ter agora famílias numerosas de um mesmo pai e de uma mesma mãe, né? O mesmo pai ou a mesma mãe que estou referindo a esse contexto, família, ele vai ter um, ou vai ter dois, ou no máximo 3 filhos por família. Isso vai reduzindo esse custo de filhos, né? Por que esse custo é muito caro? Porque o filho, por exemplo, ele vai ter o momento da educação, vai ter o momento do lazer. Então, nesse período, a criança, ou o menino, ou o adolescente, ou o jovem, ele não vai trabalhar, ele vai praticamente estudar. Então, isso fornece um recurso caro. Então, nos países ricos, eles começaram a diminuição das famílias por ser um custo caro. O próximo passo que nós podemos colocar é o trabalho feminino, né? E o trabalho feminino, desde a Revolução Industrial, a mulher passou a conquistar o espaço na economia. E a mulher começa o quê? A trabalhar como mão de obra feminina em espaços vagos decorrentes. Então ela vai começar a trabalhar juntamente para sustentar a própria família, né? Juntamente com a renda que é obtida pelo marido. E com isso o que acontece? A mulher trabalhando, ela não tem muito tempo suficiente para cuidar dos seus filhos. Por isso que vai diminuindo a taxa de natalidade pelo fato de que a mulher ela vai trabalhar para ajudar no sustento da própria família. Isso é resultado logo após a primeira e a segunda revolução industrial. E hoje as mulheres têm esse trabalho feminino reconhecido pelo governo, pela própria CLT, pela própria Constituição e pelas leis trabalhistas, e isso faz com que a taxa de natalidade vá reduzindo. Outro processo é a evolução da medicina. E essa evolução da medicina, o que acontece?
principalmente para as mulheres, né, que propiciou a ampliação dos métodos anticoncepcionais. E com isso, as mulheres, ao utilizar esses métodos anticoncepcionais, vai diminuindo o número de filhos. E as famílias vão se tornando o quê? Menores comparadas antes da primeira Revolução Industrial, quando as famílias eram numerosas, vivendo em zonas de agropecuária. O outro ponto que nós podemos colocar é o casamentos tardios. Hoje, muitas vezes, tem até aquele termo chamado cangurus, né? Que os filhos, eles ficam nas próprias casas, juntamente com seus pais, e não pensam em casar muito cedo. Pelo fato de que querem ter um bom estudo, querem ter uma boa formação profissional, querem ter um bom salário, ver com quem eles vão ter o seu conhecimento amoroso. E aí sim, depois, quando tiver todas essas etapas formadas, aí que vão pensar em casamento. E, por exemplo, no contexto que nós estamos estudando sobre o espaço da formação populacional, principalmente no continente europeu, as mulheres realizam o casamento tardio demais, né? Lá por 35 anos de idade. E aqui no Brasil, região sul, já está começando essa formação de mulheres casarem bem tarde. Logicamente que nós temos essas leis trabalhistas. E essas leis trabalhistas, elas vão fazer o quê? Elas vão proteger o espaço da mulher, né? E como consequência disso, o que vai ocorrer? Se tem todos os direitos estipulados pelo trabalho, pelo emprego, por aquilo que está fazendo, então as mulheres estão optando para o trabalho econômico nas atividades terciárias. E com isso vai diminuindo a redução da taxa de natalidade. Então, esses 5 pontos que eu mostrei para você pode encontrar na página 3 do seu texto, são fatores que vai diminuindo a taxa de natalidade, tanto em países ricos como países emergentes. Ok? Próximo ponto, nós vamos ver com vocês outro conceito chamado taxa de mortalidade. E você pode observar esse contexto lá na página número 4. E na página número 4 você pode observar que a taxa de mortalidade é obtida através dessa fórmula que você pode observar ali, no número de óbitos vezes 1000 e população absoluta. Aqui você pode observar que temos, mesma coisa, é o número de mortes ocorrido durante um período. Para países ricos, porcentagem de 100, e para países pobres ou emergentes, porcentagem de 1000. Agora, nós podemos citar na página número 4 quais são os fatores que poderão diminuir essa taxa de mortalidade. Você viu que no slide anterior nós falamos a diminuição da taxa de natalidade. E aqui também nós vamos colocar alguns pontos que poderão o quê? Diminuir a taxa de mortalidade de uma determinada localidade. Primeiro nós podemos falar sobre urbanização. Antes da primeira Revolução Industrial, a população vivia em áreas chamadas zona rural. E na zona rural nós não temos uma grande concentração de recursos na área de medicina, bons alimentos, né, e remédios e estrutura física comparado, por exemplo, às grandes cidades. Então, a população ela transita da zona rural para a zona urbana. E na zona urbana ela tem o quê? Mais métodos, mais pontos de segurança, mais apoio da saúde para ter condições de sobreviver bem maior. E isso vai diminuindo a taxa de mortalidade. Progressos nas áreas médico-sanitárias, como você pode observar. E esses médico-sanitárias, ela vai ser o quê? É o progresso que vai ocorrer na própria urbanização. Então, o médico, por exemplo, ao uma determinada criança nascer, ela já vai receber o quê? As vacinações, ela vai receber aquela carteirinha propondo qual o período que deve ser vacinado, qual remédio que vai ser utilizado, quando você se torna adulto ou, por exemplo, se torna idoso, que é o fator mais forte no Brasil. Então, o que acontece?
as condições médico-sanitárias estão voltadas para essa questão, para diminuição da taxa de mortalidade. Por exemplo, nesse momento nós estamos vivendo a pandemia, os países ricos, como por exemplo a Inglaterra, os Estados Unidos, ou os países emergentes como a Rússia, a China e o Brasil, eles estão trabalhando constantemente para ter o melhoramento, para encontrar um remédio ou uma vacina ou um medicamento para acabar com essa pandemia. Outro ponto é o saneamento básico. Hoje você pode observar que nas grandes cidades, em áreas urbanizadas, principalmente Curitiba, de 100%, praticamente 98% da cidade curitibana é já uma área totalmente de saneamento básico. O que é saneamento básico? Nós vamos ter rede de esgoto, água tratada, né? Esses são o que é chamado saneamento básico. Com isso, você não vai ter, por exemplo, valetas ou valas na frente da sua própria residência. Isso porque o governo está cuidando desse espaço de saneamento básico. Infelizmente, algumas cidades do Brasil ainda apresentam valetas na frente de casa, ou, por exemplo, não tem esse sistema de rede de esgoto ou tratamento de água. Então, a proposta do governo é que todo o Brasil possa estar ter esse saneamento básico. Quando se fala saneamento básico, é água tratada, rede de esgoto, para impedir algumas doenças. Alimentação adequada através da ONU, que temos a OMS, a Organização Mundial da Saúde, eles estão cuidando muito da população e observando, por exemplo, os principais pontos de alimento para cada faixa etária, para os jovens, para adultos e idosos. Quais são os melhores alimentos? Ou seja, aquela tabela nutricional para todas as faixas etárias. Isso são pontos que nós colocamos, são pontos que vai reduzindo a taxa de mortalidade. Agora temos na página número 4 sobre a população absoluta. E a população absoluta, que você pode observar, é o número total de habitantes de uma determinada área, como nós vimos nos slides anteriores. E isso é voltado para o censo. Agora, quando nós temos chamado população relativa, é a relação entre população absoluta e o território ocupado. Então nós podemos observar o seguinte, né? Esse número indica a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, sempre por quilômetro quadrado, porque nós não temos país menor do que, por exemplo, metros, né? Então a configuração sempre é voltada por quilômetros quadrados. Por sua vez, aponta-se o país em densamente povoado ou não densamente povoado. Até há alguns tempos definiu-se como países pouco povoados, aqueles com a população relativa inferior ao quê? A 50 habitantes por quilômetro quadrado, como por exemplo a Austrália. A Austrália, nós vamos ter a região central da Austrália, por ser uma área desértica, isso vai impedir a formação da população. Então nós vamos ter menos do que 50 habitantes por quilômetro quadrado. O outro exemplo que tem na apostila é a região do Canadá. O Canadá, por exemplo, nós temos menos de 50 habitantes por quilômetro quadrado na região ao norte do Canadá, que é uma região, por exemplo, que temos o clima frio. E esse clima frio vai impedir a grande formação da população. Nós vamos ter uma grande concentração de pessoas morando no Canadá, na região que é banhada pelo Oceano Atlântico, a região que é banhada pelo Oceano Pacífico, a região que faz fronteira com os Estados Unidos, mas ao norte, devido ao Oceano Glacial Ártico, isso vai impedir a formação da população. Aí você vai encontrar, por exemplo, posição de pessoas de esquimós que são típicos dessa região, mas ali nós temos um número menor do que 50 habitantes por quilômetro quadrado. Também podemos falar sobre o Brasil. O Brasil ele não é totalmente habitável, por
por ele mesmo. Então, por exemplo, eu posso retirar regiões como a Mata Atlântica, a região da Mata de Araucária que é na região sul do Brasil, a Mata Atlântica, que ela vai desde o sul do Rio Grande do Sul até o norte, lá no Natal, né? Também nós podemos observar a região da floresta amazônica pela sua grande concentração de bioma, floresta equatorial ou mata atlântica ou floresta amazônica, e isso vai impedir a formação de população. Então, isso é um espaço que nós chamamos de população relativa. Também podemos colocar o outro exemplo, os Estados Unidos. Na área dos Estados Unidos Central, que também temos áreas dos grandes cânions, áreas dos desertos, né, áreas que impedem a formação populacional. Isso nós chamamos de população pouco povoada, que temos 50 habitantes por quilômetro quadrado. Quando a população estava entre 50 e 100 habitantes por quilômetro quadrado, dizia-se que eram densamente povoados, como é o caso do Azerbaijão, que fica na Ásia, né? Olha só, 96 habitantes por quilômetro quadrado. Aqueles que tiverem um povoamento superior a 100 habitantes por quilômetro quadrado, nós chamamos o quê? Muito densamente povoados, como é o caso, por exemplo, países europeus. E esses países europeus podemos colocar a Bélgica, que temos 343 habitantes por quilômetro quadrado. Você pode observar que é uma grande concentração populacional. Certo? Aí na página número 5, ele vem mostrando uma tabela, e essa tabela tem um quadro comparativo de atendimento à saúde, comparando a Angola, que é um país africano, e a Bélgica, um país europeu. E aí você pode observar, habitantes por quilômetro quadrado, 12 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, é pouco povoado. Agora na Bélgica temos lá o quê? 343 habitantes por quilômetro quadrado. Então é o que? A Bélgica é considerado muito densamente povoado. Agora você pode observar ali relacionado a médicos. E aí você pode observar relacionado ao médico diz o seguinte, ali ó, 0,1 para 1.000 habitantes. Isso na Angola. E para a Bélgica você vê lá 4,2 para 1.000 habitantes. Então veja a comparação da área da saúde entre um país Angola, da África, que é um país pobre, para um país da Bélgica, que é um país europeu, considerado um país rico. E ali você vê também nessa mesma tabela leitos hospitalares, 1,3, olha só, e leitos para a Bélgica 6,9. Isso foi um estudo realizado em 2011, observando um país rico e um país pobre. E você pode observar que essa população relativa é a relação entre a população absoluta e o território ocupado numa determinada localidade. Agora, quando temos um outro termo chamado população relativa ou densidade demográfica, corresponde à média de habitantes por quilômetro quadrado. Então, você vai perguntar, professor, o que é população absoluta? População absoluta é a população de uma área. Essa área pode ser Curitiba, pode ser Paraná, ou pode ser Brasil ou América. População relativa é a população que ocupa uma determinada área. E a densidade demográfica ela vai ser voltada em área chamado quilômetros quadrados, conforme nós estudamos na página número 5, na primeira coluna, que pode ser chamado pouco povoados, densamente povoados e muito densamente povoados. Ok? Observe essa diferença entre o termo população absoluta e população relativa. E a sigla da densidade demográfica é D maiúsculo e D minúsculo, densidade demográfica, ok? Próximo conceito que nós vamos ver com vocês está lá na página número 5, referindo, por exemplo, a fecundidade. E ali nos diz o seguinte, a taxa de fecundidade é obtida pela relação entre o número de nascidos vivos, hein? Nascidos vivos. Aí você vai dizer, mas tem gente que é nascido morto? Lógico, muitas vezes, quando o bebê sai da barriguinha da mamãe, o que acontece? Muitas vezes essas crianças estão mortas internamente. Então, ela não tem essa taxa de fecundidade nascido vivo. Então, nascido
vivo, né? E a população feminina em idade reprodutiva. E nós podemos colocar para o espaço do Brasil de 15 a 49 anos que uma mulher pode ser fecunda, por exemplo, numa determinada localidade. E esse 15 a 94, praticamente os países ricos têm esse espaço dessa idade e também, por exemplo, para a idade do espaço brasileiro, que é através da Organização Mundial da Saúde voltado para o espaço brasileiro. Aí foi observado, através dessa taxa de fecundidade, que, por exemplo, nos países chamados desenvolvidos ou países ricos, como o caso dos Estados Unidos, o Canadá, ou os países da Europa, ou a Austrália, ou a Nova Zelândia, são países que vão ter o quê? No máximo 2 filhos por família. Por quê? Eles têm o controle de planejamento familiar. Agora, nos países chamados subdesenvolvidos, são países, por exemplo, a maior parte é do continente africano, como nós vimos na tabela da página número 5, né? E aí você também pode observar lá na página ainda número 6, relacionado a esse espaço de formação populacional. Países como muitos do país latino-americano, alguns países do continente asiático têm a proporção de até 5 filhos, porque muitas dessas pessoas vivem em zona rural. Depois nós temos a média do mundo, pegando os desenvolvidos e subdesenvolvidos, nós vamos ter uma média de 2,1 filhos por mulher. E o Brasil? Como é que o Brasil apresenta nessa formação? Então o Brasil vai ser dividido em 2 áreas, como você pode observar na página número 6. Lá no Brasil, na página 6, nos 2 gráficos, um de 1940 até 2000 e outro de 2001 até 2009, nós podemos observar que essa taxa de fecundidade está o quê? Diminuindo. Antes era 2,5 e agora nós estamos chegando para 2, né? Está oscilando ali entre 2 filhos por família. Por quê? Porque nós estamos tendo já o planejamento familiar nas famílias brasileiras. Então podemos considerar o Brasil como um país desenvolvido na taxa de fecundidade. O outro conceito que nós podemos observar é o conceito de expectativa de vida ou esperança de vida. E essa expectativa de vida você pode observar na tabela da página número 6, né? E ali você vê lá, vamos diretamente para o Brasil. E ali assim, entre 60 a 69,9 de anos, que é uma expectativa de vida. Não quer dizer que quando você chegar aos 60 ou 69,9 ou 70 anos, você vai morrer. Não. Essa expectativa de vida. E essa expectativa de vida está cada vez melhorando mais pelo fato de que nós temos boas condições voltado à saúde, né? E o IBGE, o Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico, define a expectativa ou esperança de vida como o número médio de anos que o recém-nascido esperaria viver se estivesse sujeito a uma lei de mortalidade observado em dada população durante um período. E aí nós podemos observar o seguinte, olha só, de 2015 para 2016, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer passou de 75,5 para 75,8 anos. Aumentou alguns meses, o que representa um acréscimo de 3 meses e 11 dias. Esse indicador mostra o tempo médio de vida das pessoas que nasceram em um determinado ano. E ali nós temos essa figura, diz assim, né? A expectativa de vida dos brasileiros aumenta, ultrapassando 71 anos em média. E aí, isso observando na própria televisão. E aí depois ela fala, você viu? Que bom, Jorge. Olha só o Jorge como se apresenta ali na condição dessa figura. Por quê? Na tabela que nós podemos observar na página 6, a nossa cor pintada ali, ela vai ter até 69,9 anos, que foi um dado estipulado pelo PNUD em 2004.
Essa referência que eu estou colocando aí já é uma referência de 2015 para 2016 e tivemos esse acréscimo. Por que nós tivemos esse acréscimo? Se você pode observar, lá na sua apostila diz assim: entretanto, a expectativa de vida vem se elevando em muitos países emergentes, em função das melhorias nos países, nos padrões sociais das populações, isso é, dos avanços significativos nos campos da saúde e de atendimento médico, saneamento básico, vacinação e cuidados especiais com os gestantes, bem como na educação. Isso vai aumentando a expectativa da vida do Brasil, dos brasileiros. E esse dado foi estipulado no dia 1º de dezembro de 2017, né? E essa utilização, e tivemos a última atualização no dia 5 de 7 de 2018. Então, pode ser que daqui para frente temos ainda a expectativa de vida aumentando cada vez mais do espaço brasileiro. O que você vai fazer? Você irá fazer o seguinte: vai assistir esse vídeo, como foi já explicado, o conteúdo, ler as páginas 3 a 6, grifar o teu texto, né? E ver esses pontos que é relacionado aos conceitos demográficos que nós vimos hoje. Falamos sobre taxa de natalidade na página 3, falamos sobre população absoluta da página 3, falamos sobre os pontos que poderão reduzir essa taxa de natalidade que está na página número 3, falamos sobre a taxa de mortalidade e os fatores que poderão diminuir a mortalidade na página número 4, falamos sobre crescimento vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, que você pode observar na página número 4, né? CV, crescimento vegetativo, é igual TN, que é a taxa de natalidade, menos a taxa de mortalidade. Isso pode ser observado em países ricos, porcentagem de 100, e países pobres, porcentagem de 1000. E nós, no Brasil, estamos nessa questão emergente. Falamos sobre população absoluta, falamos sobre população relativa na página 4 e 5, sobre poucos povoados, densamente povoados e muito densamente povoados. E referimos ao contexto da fecundidade e a expectativa e esperança de vida, né? Que nós observamos nesse contexto dessa aula que vimos. Na próxima aula, nós vamos ver com vocês sobre questões de teorias demográficas. O que seriam essas teorias demográficas? Nós vimos nessa aula de hoje só conceitos demográficos, taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, né? Agora, por que temos teorias demográficas? Qual a finalidade dessas teorias demográficas? Essas teorias demográficas, elas são observadas principalmente para o planejamento familiar, a diminuição de filhos. E vamos ver quais são os pontos positivos e os pontos negativos. Então, foi formulada praticamente 4 teorias demográficas. Então, na aula que vem, que essa aula vai ser através de uma live, nós vamos ver quais são as teorias demográficas que vão impedindo o número de filhos. Obrigado pela sua atenção. Leia em casa essa página 3, 4, 5 e 6. Dou um estudo para você já ter esse contexto. E lá no dia 26, para a turma 111, 112 e para a turma 113, no dia 27 de agosto, uma quinta-feira, será a entrega das atividades propostas pelo módulo número 1 sobre a demografia. Vamos orar e finalizar a nossa aula de hoje. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas até o prezado momento. Fique com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, que eles possam ser incumbidos pelo teu grande amor. Dá a eles a tua paz, o teu amor e o teu carinho, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado, turma. Fui até o próximo encontro. Tchau, tchau. Felicidades.